Boa noite, meus irmãos. Gostaria de convidá-los para abrirem a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Eu gostaria de pedir aos irmãos que permanecessem com a Bíblia aberta neste capítulo, porque, em razão de um melhor aproveitamento do tempo, eu não farei a leitura de todo o texto, e à medida que for expondo, a gente vai consultando verso a verso para acompanharmos o raciocínio do sermão. Por isso eu peço que você, na medida do possível, permaneça atento e com a sua Bíblia aberta neste capítulo 40 do profeta Isaías. Quero convidar os irmãos para que oremos mais uma vez ao nosso Pai do céu. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e agora precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos entender com precisão aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesta noite. Por isso, pedimos-te que a Tua graça, bem como a iluminação vinda do Teu Santo Espírito, possam estar conosco em cada mente, em cada coração, para que possamos, ó Deus, extrair do texto bíblico a verdade do Senhor e, mais do que isso, possamos guardar esta verdade em nossos corações para aprendermos mais sobre o Senhor e não pecarmos contra Ti. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, neste capítulo 40, o profeta Isaías deseja responder a duas perguntas. A primeira, que está do versículo 1 até o versículo 11, é a seguinte: Deus quer livrar o seu povo? E a segunda pergunta, dos versículos 12 até o 26, é a seguinte: Deus pode livrar o seu povo? Uma coisa é querer fazer, outra, bem diferente, é ter o poder para fazer. Nós, por exemplo, talvez desejemos voar como pássaros, mas nós não vamos poder fazer isso a menos que tenhamos o auxílio de um instrumento de voo. Talvez nós queiramos, por exemplo, viajar pelo mundo, conhecendo as grandes maravilhas, mas não poderemos fazer isso se não tivermos recursos financeiros. Talvez queiramos puxar o ar dos nossos pulmões, mas quem sabe um dia não poderemos mais fazer isso, porque nos faltará recursos. Talvez por alguma enfermidade. Talvez nós queiramos convencer alguém da nossa família a crer no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, mas nós não podemos fazer isto, a menos que a intervenção do Espírito Santo do Senhor seja clara naquele coração que é o alvo do nosso sermão. Nem sempre querer é poder. Por isso esse capítulo 40 de Isaías tem o objetivo de revelar tanto o desejo de Deus, que é o seu querer em relação ao seu povo, e também o poder de Deus, que é a sua capacidade de prover salvação para um povo que Ele próprio chamou de meu povo. A maioria dos estudiosos, irmãos, concorda que Isaías 40, ele abre uma seção muito importante no livro, nesta profecia. E a razão é que os 39 capítulos anteriores, Isaías trata do poder de Deus para castigar, punir todos aqueles que quebraram em algum momento a sua aliança, bem como também castigar aquelas nações ímpias que desprezaram as suas ordens e que em algum momento escravizaram o povo de Israel. Isaías mostra, nos capítulos precedentes,
que o povo de Deus pode depender inteira e exclusivamente no Senhor, ou do Senhor. O povo pode confiar na reta justiça do Senhor e pode confiar que no tempo certo Deus punirá todos aqueles que se levantaram contra este povo. Deus não falhará em sua justiça. Esta é a mensagem dos 39 capítulos iniciais do profeta Isaías. Agora, a partir do capítulo 40, nós somos informados de que o povo estava exilado sob o terrível poder do Império Assírio. E apesar da derrota dos exércitos assírios e de uma expectante liberdade do povo de Israel, depois de 135 anos de escravidão sob este Império Assírio, desde 722 até 586 a.C., Isaías agora anuncia ao rei Ezequias que o exílio não havia acabado. Aquilo que parecia o fim, não era o fim. A escravidão e o sofrimento do povo de Deus continuariam. Os israelitas seriam agora novamente exilados, não pelos assírios, mas desta vez pela Babilônia, e isso por mais 70 anos. No capítulo 39, se você olhar na sua Bíblia, versículos 5 a 8, nós lemos exatamente esta informação. Disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia. Imagine, aquele povo estava pensando em liberdade, mas o profeta anuncia que eles seriam mais uma vez escravizados. E ele continua: não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Esta informação é vital e muito forte, irmãos. Significa dizer que os homens seriam castrados para que não pudesse mais haver descendência do povo de Israel. Eles se tornariam eunucos no palácio, todos os filhos de Israel. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois eu pensava, haverá paz e segurança em meus dias. O próprio Ezequias imaginava que os seus dias seriam tranquilos, mas Isaías agora traz uma outra palavra, a palavra verdadeira do Senhor, de que aquele povo não estaria completamente livre. Então, a questão, meus queridos irmãos, que se levanta neste capítulo 40 é a seguinte: será que Deus de fato quis libertar o povo do Império Assírio? E por que entregá-lo aos babilônicos? Esse Deus que nós estamos lendo nas Escrituras, ele de fato quer alguma coisa com o seu povo? E este Deus tem poder para derrotar os inimigos do povo dele? Ou tudo isso é mera coincidência ou ocasiões político-históricas, culturais, estratégias militares, às vezes bem-sucedidas ou não, e que nada tem a ver com Deus? Por que será que nós chegamos ao ano de 2021, mesmo com a igreja perseguida ao longo de vários anos? Será que tudo isso são apenas fatos históricos, evoluções naturais, ou processos humanos naturais, culturais? Ou existe mesmo um Deus que intervém na história? Esta é a questão que se levanta neste capítulo. As perguntas, aliás, da época de Isaías, meus irmãos, são as mesmas de hoje. Como eu disse, será que nós cremos de verdade que Deus quer e pode livrar a sua igreja de eventos catastróficos, ataques político-ideológicos, perseguições religiosas, por exemplo? Será que Deus quer e pode, de fato, livrar missionários presos sob ameaças de morte em países hostis ao cristianismo? Será que o Deus que nós celebramos todos os domingos nesta igreja, de fato quer e pode, de uma vez por todas, pôr fim à pandemia do novo coronavírus? Será que nós cremos de fato que a eleição de presidentes, a nomeação de autoridades das nações mais poderosas do mundo, como Joe Biden, por exemplo, será que tudo isso está sob o controle, o domínio do Senhor? Será que nós cremos de verdade que poderes políticos anticristãos eleitos, e vários deles foram eleitos ao longo da história, inclusive no Brasil, com o voto das pessoas,
será que esses poderes foram realmente ordenados por Deus? Será que os políticos corruptos que nós conhecemos estão de fato debaixo da autoridade do Senhor? Será que Deus quer que estas pessoas ocupem lugares assim? Será que Deus pode impedir em alguma situação e por alguma razão que estas investidas humanas elas não tenham sucesso? São perguntas, meus irmãos, que mexem de fato com os nossos corações e com a nossa existência. Não são perguntas apenas nossas, são perguntas da humanidade. E é por essa razão que, ao longo de todos os tempos, filósofos e teólogos de todas as épocas tentaram responder a elas. Há, de fato, um Deus? Esse Deus que nós afirmamos haver é livre para querer tudo o que quer e poderoso para fazer tudo o que deseja? Então, meus queridos irmãos, este capítulo de Isaías visa responder exatamente a estas perguntas. Deus quer? Deus pode? Os primeiros 11 versículos, de 1 a 11, Isaías responde à primeira pergunta. A afirmação do profeta é: Deus quer. O seu argumento, irmãos, ele se divide em 4 estrofes. A primeira estrofe, os versículos 1 e 2. Observe: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é vindo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Nesses versículos, o profeta quer demonstrar que o desejo final de Deus não é destruir o seu povo, mas, ao contrário disto, restaurá-lo. Deus não deseja a morte ou o aniquilamento pela escravidão, quer pela Assíria, quer pela Babilônia, mas Deus deseja vida, liberdade e prosperidade para o seu povo. Como nós sabemos disso? Muito bem. A primeira questão que é preciso observar é a ternura com que o profeta inicia o texto. Geralmente os profetas, quando querem chamar a atenção do povo, eles começam com imperativos que são ordens diretas, como por exemplo, ouçam, vejam, façam estas coisas. Aqui neste texto, os verbos que aparecem são consolai, consolai. Esses verbos estão duplicados, ele aparece 2 vezes como uma ênfase. E embora na língua portuguesa não seja tão claro para nós, no original é como se ele estivesse conjugado na terceira pessoa, que seria consolem, que aliás é a tradução que a NVI optou. Consolem, consolem o meu povo. O uso da terceira pessoa aqui, no impessoal, mostra que o profeta não está se dirigindo a uma pessoa especificamente, mas a ideia do profeta é que aqueles que reconhecem Deus, aqueles que de fato receberam Deus em algum momento da sua vida, eles são capazes, eles são capacitados pelo Espírito de Deus de trazer consolo. Por isso o profeta conclama, pede a todos aqueles que já têm alguma experiência com Deus, para que possam consolar o coração do destinatário, que é o meu povo. É muito interessante também observar que, ao invés de o profeta usar este povo, porque quando Deus queria chamar a atenção de Israel, geralmente ele usava este povo, como uma maneira de tornar este povo alheio ou marginal. Mas aqui Deus diz o meu povo, consolem o meu povo. Uma outra razão importante é que o versículo 2 começa com falai ao coração. Novamente o verbo está na terceira pessoa, e aqui seria falem ao coração. É óbvio, até para nós na língua portuguesa, que quando você diz falar ao coração, você está realmente querendo dar a ideia de conforto ou de afetividade. Falar ao coração é exatamente de natureza afetiva, carinhosa, é uma maneira de dar esperança àquele que está aflito, de levar boas notícias a quem está em angústia. E o texto nos mostra que o principal consolo do Senhor aqui para o povo é porque Deus se interessou de uma maneira tão profunda por este povo, que Ele concedeu pleno perdão dos pecados. Vejam que o versículo 2 diz assim, na segunda parte dele: a sua iniquidade está perdoada. Esta é uma informação solene.
Porque o povo de Israel, por vários momentos, e nós sabemos disso, vivia em desobediência aos mandamentos do Senhor. Deus, por várias situações, castigava Israel e Judá, como aliás castiga também a igreja de hoje, levantando muitas vezes nações ímpias, mentalidades anticristãs, ideologias perniciosas, com o objetivo de oprimir o povo para que o povo pudesse, pelo sofrimento, aproximar-se do Senhor. Mas o profeta nos diz aqui que a milícia acabou. Repare a parte B do versículo 2: bradai-lhe, ou seja, grite, fale com eles bem alto, que já é findo, que já terminou o tempo da sua milícia. Quer dizer, o sofrimento, a angústia, a escravidão está passando, acabou, porque a iniquidade foi perdoada e Deus reconhece, meus irmãos, nas palavras do profeta, que o povo recebeu em dobro o castigo. Observe o final do versículo 2: você, povo, já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. É uma maneira de o profeta dizer, é óbvio que o profeta não está dizendo que Deus errou na medida, Deus não erra, o castigo foi absolutamente correto, justo, mas o que o profeta quer dizer é que o povo deveria estar consolado em razão de que Deus já havia imposto sobre ele, sobre o povo, o castigo merecido. Por sua justa justiça, por sua reta retidão, Deus quis que o povo então, aquilo que eu devia, está pago. Na segunda estrofe, versículos 3 e 4, o profeta traz um outro argumento ainda mais estrondoso. O profeta quer dizer agora que a única esperança para a salvação do povo de Deus é exatamente quando Deus entra na história. É a intervenção do próprio Deus na história humana. Isaías quer mostrar que o povo, embora queira, ele não pode salvar a si mesmo, porque ele não tem esses recursos. Ninguém pode, exceto Deus, em pessoa. Por isso, aparece no texto uma voz que clama no deserto. Alguém grita. O profeta não identifica aqui de quem é esta voz. E ele não faz isso porque o que ele deseja é dar ênfase à mensagem e não ao portador da mensagem. O que interessa é o texto, não o pregador. Então ele está dizendo, uma voz clama. E o que esta voz clama, meus irmãos, é o que nós poderíamos chamar de a mensagem do Evangelho. Por que é a mensagem do Evangelho? Porque o que Isaías está profetizando aqui é que esta voz está anunciando a chegada do Rei, o Rei da Glória. Este episódio que Isaías narra no versículo 3, era uma típica preparação para os reis. Quando uma pessoa muito importante, um rei de uma outra nação, talvez a convite, ou então quando o próprio rei ia visitar alguma província, era comum que as estradas fossem reparadas. Naquela época, obviamente, não havia boas estradas como nós temos hoje, então o acesso era muito difícil. O que então o rei fazia? Ele mandava uma equipe que antecipasse a sua ida, para que pudesse aplanar o terreno, para que a comitiva real pudesse passar. Então, as estradas esburacadas, cheias de pedras, às vezes até muito irregulares e perigosas, porque algumas delas campeavam alguns montes, contornavam alguns abismos, precipícios, era necessário que aquilo fosse aplanado, que se tornasse reto. Então, Isaías está dizendo que está chegando alguém muito importante. Por isso, esta voz está clamando no deserto o seguinte: olha, povo, prepara o caminho do Senhor, preparai o caminho, endireitem no ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos aplanados, porque a glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Isaías então está dizendo agora que Deus está entrando na história, o rei está chegando, por isso é necessário preparar a estrada. Em termos evangelísticos, meus irmãos, tudo o que está acontecendo no mundo de Isaías, há mais ou menos 700 e poucos anos antes de Cristo, tem a ver exatamente com a encarnação do Filho de Deus, com a chegada de Jesus Cristo ao mundo. Não é à toa, obviamente, que no Novo Testamento, esta voz que clama no deserto é identificada exatamente com João Batista. João Batista, nós conhecemos pela narrativa de João, foi aquele homem que veio, enviado por Deus,
para ser testemunha da luz, Jesus Cristo, a luz que estava chegando no mundo. E o testemunho de João Batista foi poderoso para identificar Jesus Cristo como o verdadeiro Messias. João nos diz lá no capítulo 1, versículos 19 a 28, que João Batista estava preparando o caminho para o Senhor. Então Isaías argumenta que as ações de Deus no mundo do Antigo Testamento, todas elas, inclusive o exílio pelos assírios e pelos babilônios em seguida, todos esses eventos visavam apenas um objetivo: aplanar todos os caminhos, preparar um ambiente para a chegada de Jesus Cristo. Todos os eventos apontavam para Jesus Cristo. A ideia de Isaías aqui é dizer que Deus haveria, pelo seu próprio poder, de remover todo e qualquer obstáculo. Em outras palavras, nada ou ninguém poderiam impedir, ainda que pretendessem, o nascimento de Jesus Cristo, a encarnação do Verbo. Aliás, os corações dos homens também foram preparados. Esta expressão que diz endireitai no ermo vereda a nosso Deus, em outras palavras, os corações dos homens serão retificados. Aquilo que está mais escondido, o recôndito, o ermo, será ajustado, o coração será preparado. Os humildes, eles serão exaltados. Na linguagem de Isaías, todo vale será aterrado, aquilo que é profundo será nivelado, e os montes, que são os soberbos, eles serão destruídos, e serão postos na mesma medida daqueles que foram exaltados. Os tortos se tornarão retos, aqueles lugares mais escabrosos serão aplanados. Jesus Cristo veio de fato para salvar o perdido, e nós sabemos que Ele humilhou poderosos, mas exaltou os pobres de espírito. Jesus pisou nos montes soberbos para que eles se tornassem do mesmo nível daqueles que estavam nos vales e que agora são trazidos à superfície, de modo que nenhum homem pode, em alguma situação e por alguma razão, achar-se maior do que qualquer outro homem, porque todos estão na mesma condição. Por isso foi que Jesus salvou prostitutas e ao mesmo tempo condenou religiosos. Diante da presença de Jesus Cristo, ninguém ou nada deve ser mais visto do que Ele. A glória de Jesus Cristo resplande de tal forma que nenhuma outra glória pode estar comparável à glória de Jesus. E é por isso que Isaías, então, termina esta segunda estrofe dizendo que a glória do Senhor se manifestará. De fato, irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo veio, se tornou homem, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nele nós vimos a glória do Pai. Isaías, há 700 anos e poucos antes, estava profetizando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na terceira estrofe, versículos 6 a 8, agora há uma inversão radical. Se os versículos anteriores, 3 a 5, falaram da glória do Rei, da glória de Deus em Jesus Cristo, agora Isaías fala dos homens, nós humanos, nós é quem somos mostrados. E quem somos nós? Para o profeta Isaías, nós somos soberbos, orgulhosos, nós pensamos o tempo todo que podemos resolver os nossos problemas pelos nossos próprios recursos e nós achamos que podemos nos salvar. Hoje, por exemplo, um dia emblemático para o Brasil, em que a Anvisa aprovou o uso emergencial das duas vacinas, Oxford e Coronavac, fica claro para nós, em qualquer rede social, em qualquer televisor que você ouça, assista, veja, ouça alguém falar, de que muitas pessoas acham que a ciência é que pode nos salvar. Há quem pense que as nossas escolhas políticas podem nos salvar, votando neste ou noutro candidato. Há pessoas que até acham que a nossa confissão teológica reformada pode nos salvar. Basta você saber de qual os símbolos de fé, decorá-los e guardá-los no coração. Não é essa a perspectiva de Isaías. Isaías diz que nós somos como erva que morre. O ser humano é nada. É uma soberba. Nós pensamos ser alguma coisa, mas não somos nada. Na linguagem de Isaías, nós somos transitórios, incapazes. Isaías faz uma transição, meus irmãos, da glória do rei para a insignificância humana, exatamente com o objetivo de mostrar que a nossa única esperança é se Deus resolver nos salvar, quando Ele entrar na história. Repare, uma voz é ouvida, versículo 6. Uma voz diz, aqui não há nenhuma identificação de qual voz é esta, e essa voz incita os homens a clamarem, clama. Mas então alguém pergunta, algum homem pergunta, mas o que eu vou clamar? Que hei de clamar? O que eu posso falar? Quem sou eu para falar alguma coisa? Do ponto de vista humano, não há o que dizer sobre o homem.
exceto quando este homem reconhece a sua absoluta impotência e a sua insubstituível necessidade do Deus da glória. Nós somos como erva, irmãos. A imagem do profeta Isaías aqui é brilhante. Havia um vento na época chamado vento Ranzim, que era um vento quente, seco, geralmente no mês de maio, e ele soprava do leste com muita força e muito calor. Este vento, ele era capaz de matar as flores do campo em poucas horas. Os estudiosos dizem que no máximo 48 horas, aquelas flores que eram mais frágeis, obviamente, elas morriam por conta do calor do vento seco que soprava sobre elas. A ideia de Isaías é que nós somos como essas flores, que qualquer vento seco e forte é capaz de matar. Elas se murcham, caem. E Isaías ainda amplia o conceito disto, porque ele usa aqui uma outra expressão. Repare o versículo 6 e 7. Ele diz assim: toda a carne é erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, esta flor que cai com este vento. Mas no versículo 7 ele ainda acrescenta um outro detalhe. Ele diz assim, que a erva se seca, caem as flores, mas não é mais o vento ranzim. Agora é o hálito do Senhor que sopra nelas. O que Isaías quis dizer aqui? Esse hálito do Senhor é uma expressão hebraica muito importante. A expressão ruá, que é a mesma expressão utilizada para espírito. Quando Deus criou o homem, soprou no homem o fôlego da vida, ele soprou o ruá, o vento, o espírito, o fôlego de vida. A ideia de Isaías é mostrar que o mesmo Deus que sopra vida é o mesmo Deus que sopra destruição. Com um sopro, Deus destrói o homem. Porque com um sopro, Deus criou o homem. Portanto, a intenção do profeta é dizer que com um simples sopro, Deus é capaz de destruir todas as pretensões e soberbas humanas. Os nossos títulos acadêmicos, nossa posição social, nosso status eclesiástico, nossas posses, nosso orgulho, tudo isto não passa de erva que murcha, seca e cai. Este contraste, irmãos, fica ainda mais evidente, porque agora Isaías monta um paradoxo. Ele fala no versículo 8 que esta erva se seca, cai a sua flor, mas só tem uma coisa que é permanente. Isaías diz que a única coisa que é permanente é a palavra do Senhor. O paradoxo que Isaías coloca é o seguinte: quanto mais eu insisto em minha própria permanência, quanto mais eu insisto em ser, mais eu me torno nulo, vácuo, vazio. Mais eu sou nada quando eu quero ser alguma coisa. Mas, ao contrário disso, quando eu reconheço a minha falibilidade, quando eu reconheço a minha inutilidade, a minha insuficiência, a minha impotência, e reconheço que Deus é quem possui estas coisas, então é Deus quem sopra em mim o fôlego da permanência, o fôlego da existência, que nós conhecemos como vida eterna. Essa é a palavra que permanece. E, de fato, nós sabemos que a palavra de Deus foi revelada de modo pleno na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos informados de que Cristo é a palavra, o verbo, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele está à glória do Pai. E é somente nele que nós temos vida. Ele próprio disse isso. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Por nossos próprios esforços, meus irmãos, nós caminharemos para o inferno. Se queremos a vida permanente, devemos reconhecer, ao contrário da soberba, a nossa nulidade, e devemos nos agarrar na suficiência do nosso Deus. Portanto, Isaías está dizendo para nós: só o que procede de Deus pode salvar o homem. Na quarta e última estrofe, meus irmãos, da primeira parte, na qual o profeta quer responder: Deus quer salvar o seu povo? Isaías agora nos conclama para anunciar a boa notícia de esperança e de vitória. Que notícia é essa? A real pregação do Evangelho. O versículo 9 diz que de Sião, tu, ó Sião, aquele que está em Sião, deveria anunciar boas novas. Subir a um monte alto, o próprio monte Sião. Deveria anunciar boas novas a Jerusalém, erguer a voz, gritar fortemente, levantar a voz, não ter medo, e dizer às cidades aquilo que todos nós precisamos dizer em todas as épocas: eis aí está o vosso Deus. Esta é a pregação do Evangelho.
De Sião a mensagem deve ser proclamada. Sião, meus queridos irmãos, é uma das colinas mais importantes de Jerusalém. Aliás, é onde Jerusalém está construída. Ela está construída em Sião. Por isso é chamada Cidade Santa. Sião tem uma referência na Bíblia de um lugar para onde sobem todos aqueles que o Senhor chamou para serem seus filhos. O lugar do povo santo. Nós somos informados pela Bíblia de que em Sião está a bênção do Senhor. São vários os textos. Eu vou citar apenas dois que talvez sejam mais conhecidos. Salmo 125:1, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E o Salmo 133:3, que diz que ali no monte Sião é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes, e é ali que o Senhor ordena a sua bênção e bênção para sempre. Em Apocalipse também, 14, um texto muito importante, João diz que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com ele lá os 144.000 que traziam escritos na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai. Por isso o monte Sião é o lugar que representa o lugar onde Cristo está. Então o que o profeta quer dizer é que naquele lugar onde Cristo está, dali nós devemos gritar com uma voz muito forte esta mensagem: este é o seu Deus. Toda a igreja, todo crente, todo povo que se quer assumir-se como povo de Deus, deve escrever na sua própria testa e proclamar: aqui está o Senhor, este é o Senhor, ninguém mais, nada mais pode salvar o seu povo, só Jesus Cristo é Deus, só Ele pode salvar. Esta é a mensagem que Isaías mostra primeiramente nesta sua profecia. Deus quer salvar o seu povo, Ele quer trazer restauração, Ele está preparando o caminho para a chegada do Rei. Ele sabe que nós somos pó, e por isso quer que a sua palavra permaneça. Então, anuncie a chegada deste Rei. Como será este Rei? Este Deus, versículo 10, Ele virá com poder, e o seu braço dominará. A expressão braço, embora esteja sendo usada aqui, meus irmãos, de uma maneira simbólica, não necessariamente o braço físico, é uma metáfora, obviamente, mas é claro que ela representa para um poder pessoal. Há uma ideia de pessoalidade aqui. Então, isso se refere a uma pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo. É o braço que domina sobre tudo. Esse Jesus Cristo, esse Rei que virá, o galardão está com Ele, irmãos. É Ele quem recompensa. Ele virá, versículo 11, como um pastor, e de fato Ele é o nosso pastor. Ele nos apacenta, Ele cuida do seu rebanho. Ele nos toma em seus braços, Ele recolhe os cordeirinhos, nos leva no seu seio, nos alimenta e nos guia. Tudo isso está escrito aqui, versículos 10 e 11. E por estas razões, Isaías diz para o povo, é por isso que Deus quer salvar. Não duvidem disso, não duvidem disso. Mas, meus irmãos, ainda há uma outra pergunta para se responder. Tudo bem, Deus quer nos salvar, ok, Isaías. Mas Ele pode fazer isso? Porque uma coisa é querer, outra coisa é poder. Ele pode. E agora então, dos versículos 12 a 26, Isaías se volta para esta pergunta. Ele quer agora nos provar que Deus, sim, pode salvar o seu povo. A pergunta, meus irmãos, que salta aos nossos olhos nesta segunda sessão da profecia, a pergunta está duplicada nos versículos 18 e 25. Olhe lá, versículo 18 diz assim: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? E o 25 também, nas mesmas palavras, mudando algumas coisas apenas: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. A grande questão que Isaías coloca para definirmos se Deus pode ou não fazer o que Ele deseja fazer, está em nível de comparação. Repare que ele diz a quem, ou seja, a uma pessoa, e com que, ou seja, algum recurso, algo material. A tese de Isaías é de que o Senhor, Ele não é comparável nem a pessoas, nem a coisas. Aqui há um ensino teológico muito profundo. O que Isaías está dizendo é que Deus é absolutamente distinto da sua criação. Numa linguagem teológica e filosófica, nós diríamos que Deus, Ele é transcendente. Ou seja, Ele é de uma outra natureza, Ele é de uma outra existência, Ele não é desse plano. O termo usado, aliás, por Isaías no versículo 18 é muito importante. Ele usa o termo El, ao invés do termo Elohim,
O nome Deus no Antigo Testamento ele era escrito de várias maneiras. Geralmente aparece Elohim, quando significa o Deus poderoso, Deus que governa, o Deus Senhor. Mas ao usar El, o que Isaías quer enfatizar é a absoluta superioridade. Não é Elohim no plural, que poderia significar inclusive deuses, mas é El, no sentido de ser o único, no singular. E ele então, fundamentando esta ideia, meus irmãos, ele usa dois exemplos. O primeiro é dizer que Deus, ele é Senhor da criação, e o segundo é dizer que Deus é o Senhor sobre a criação. Porque ele quer dizer que Deus cria, mas que Deus também mantém. Vejamos. Primeiramente, Deus é o Senhor da criação. Ele criou tudo o que existe. E agora Isaías faz perguntas retóricas impressionantes, numa bela poesia. Ele impacta realmente as nossas mentes, porque ele quer que a gente perceba a grandiosidade. Ele começa com uma relação de grandeza, de medidas e quantidades. Versículos 12 em diante, ele vai usar várias perguntas, são perguntas retóricas, para exatamente nos mostrar o tamanho de Deus. Primeiro, quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Águas aqui se refere a águas do mar. Então, a ideia de Isaías é, quem pegou toda a quantidade de água que existe no planeta e consegue sustentar essas águas na palma da mão, na concha da mão? Quem consegue fazer isso? Olha o tamanho desse Deus, que é capaz de pegar o Mediterrâneo, o Pacífico, o Atlântico e colocar aqui e balançar como se fosse apenas uma gota de água. Quem consegue medir o céu com um palmo? Um palmo são 22 centímetros, mais ou menos, e Deus brinca do seu trono medindo o universo com o palmo da sua mão. Quem recolheu na terça parte de um efa? Efa era uma medida antiga, meus irmãos, que geralmente era uma medida de grãos e ela era em litros. Há uma variação, alguns dizem que se refere a 25 litros, há uma distância grande, tem de 25 até 45 litros, mas não importa, vamos pegar a maior medida, que sejam 45 litros. Uma terça parte são 15 litros. O que Isaías está dizendo é que Deus consegue pegar a terra, montes e colinas e segurar com a mão como se aquilo fosse 15 quilos. Além disso, Isaías nos mostra que o Deus que ele apresenta é um Deus que, obviamente, não precisa de nenhum modo usar técnicas de astronomia ou de astrofísica, né? Ironicamente, Isaías diz para nós que Deus não precisa de um telescópio espacial, Hubble, por exemplo, né, para conhecer as maravilhas do universo. Isaías diz que Deus se assenta no trono. Olha o versículo 22, irmãos. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. E sabe o que Deus faz? Ele pega os céus como se fosse uma cortina, como se fosse um tapete. Imagina você na sua casa, quer sentar-se na varanda para ficar olhando lá o quintal, e você então pega um tapete, coloca no chão e se assenta sobre ele. É isso que Isaías está dizendo. Deus, ele pega o céu, balança assim, coloca, se assenta e fica assistindo as coisas acontecerem. Ele olha lá de cima, meus irmãos, e nos vê como pequenos gafanhotos, saltitando para cá e para lá. As nações, Isaías diz que essas nações tão poderosas, tão soberbas, estas que se acham potências mundiais, que escondem plutônio para fazer armas nucleares, o Senhor considera essas nações como um pingo que cai de um balde. Esta é a expressão que aparece aqui no versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. A ideia aqui é de uma cisterna, que você pega um balde e você desce, né, o balde até lá embaixo, e quando você traz a água e pega o balde, acontece que às vezes balança um pouquinho e cai do balde aquele restinho de água. As nações poderosas são essa gota que cai deste balde para Deus. Além disso,
Isaías diz também que estas nações são como grão de pó. Eu não sei se os irmãos já viram, mas existem algumas balanças, chamadas balanças de precisão. Geralmente elas são usadas, quando licitamente, para fazer, por exemplo, medição de grama de ouro, né? Então você vai fazer uma aliança, algo assim, geralmente o ourives pesa ali 1 grama, 2 gramas, aquela balança de precisão. A poeirinha que fica na balança, que nem é capaz de acionar o peso, é o que Isaías está dizendo aqui, simbolicamente, que representa essas nações. Para Deus, a nação é como esse cisco, esse grão de pó, esse cisco, numa balança de precisão. Absolutamente nada. É isto que Deus vê das nações. Portanto, irmãos, Isaías diz que Deus é imenso, imenso. Ele criou todas as coisas, não há nada comparável a Ele. Uma segunda característica, além desta do tamanho de Deus, é a suficiência cognitiva de Deus. Deus é o ser mais inteligente que existe. Isaías diz isso nos versículos 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? O que Isaías quer dizer, irmãos, é que esse Deus é suficiente em sua inteligência e em sua sabedoria. No versículo 28 ainda, no finalzinho do versículo 28, a última frase, Isaías diz assim: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. A ideia é que Deus não tem um staff de conselheiros, porque Ele é suficiente em si mesmo. Ninguém nunca guiou ou ensinou o Senhor em nada e para nada. Ninguém nunca orientou Deus, por exemplo, quanto à retidão de leis, ou quanto a métodos administrativos de seu governo. Deus não precisou de um colegiado de notáveis, nem de um corpo de ministros, para dizer, por exemplo, que ele deveria escolher, quem ele deveria escolher como líder do seu povo. Deus nunca precisou de alguém que dissesse a ele que tal lei era menos ou mais justa, e que seria talvez ruim ou impopular aprovar determinado decreto, porque ele é reto em si mesmo, ele é suficiente. Deus nunca precisou de um general que o orientasse em guerras, nem de ministros de relações exteriores para tratar com as nações inimigas. Ele dizia simplesmente e as coisas aconteciam, porque Ele é Deus. Por isso, meus irmãos, nós vemos em Jesus Cristo, aos 12 anos, a perfeita cognição, inteligência, sabedoria, ensinando ali os doutores no templo. E Jesus, sendo Deus também, nunca precisou de ninguém que o orientasse quanto ao tempo e ao método de agir. Quando Maria, por exemplo, o questionou sobre o milagre do vinho, o vinho havia acabado e agora, ele disse a ela: calma, ainda não é chegada a minha hora. Deus não precisa de conselheiros. Uma terceira característica, além do tamanho, da cognição, é que Deus também é perfeitamente santo. Isaías destaca isso como uma suficiência moral de Deus. Ele é santo. Deus não se contamina com pecados, Ele não muda a sua natureza. E por isso, irmãos, aparece aqui no versículo 16, que nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. O que o texto está querendo dizer, e aqui na língua portuguesa a gente chama isso de sinédoque, que é quando você pega uma coisa bem pequenininha para comparar com uma outra muito grande. Ele pega o Líbano aqui, pequenininho, para representar toda a terra e ao mesmo tempo a imensidão de Deus. E a ideia de Isaías é a seguinte: olha, se nós pegássemos todas as árvores de cedro que existem no Líbano, se nós pegássemos todos os animais e oferecêssemos a Deus tudo isto em holocausto, queimando os animais todos, toda a madeira, todos os animais, nada disso seria suficiente para responder à exigência da santidade de Deus. Em outras palavras, o que Isaías quer dizer é que não existe maneira de alguém nesta terra oferecer culto a Deus perfeito, o culto que Ele merece. Por isso mesmo,
A única maneira que nós temos de oferecer culto a Deus e de satisfazer a sua santidade é por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, porque Ele é perfeito e santo. Deus é santo, Ele exige santidade. É assim, aliás, que Ele é chamado no versículo 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Ele é totalmente distinto da sua criação. Todavia, meus irmãos, depois de tudo isso que nós analisamos, há ainda um ponto mais tenebroso que Isaías apresenta. É que, apesar de os homens saberem de todas estas características notáveis do Senhor, saberem que Deus quer salvar o povo e que Deus pode salvar o povo, apesar disso, Isaías faz uma denúncia triste. Ele diz que os homens optaram por criar para si deuses, conforme suas próprias especificações. Essa é a denúncia que está nos versículos 19 e 20. Os versículos 19 e 20 são de uma ironia esplêndida, uma fina ironia. Isaías diz assim, olha, alguém quer criar um Deus, então um sacerdote idólatra, e aí a gente vai inverter um pouquinho para ficar mais clara a leitura, versículo 20 primeiro, depois o 19, para os irmãos entenderem. É assim, um sacerdote, ele cultiva a idolatria no seu coração. O que é que ele faz? Ele escolhe a melhor maneira, a melhor madeira, não é? O texto diz aí, uma madeira que não se corrompe, a melhor madeira. Ele vai atrás de um artífice, perito, ou seja, o melhor perito. Veja, a melhor madeira, o melhor perito, e depois ele leva para que esta imagem, versículo 19 agora, o artífice funde a imagem, e ele leva para o ourives cobrir esta imagem com ouro e prata. Veja, é uma imagem perfeita. O sacerdote escolhe a melhor madeira, o melhor artífice, faz um trabalho espetacular, e aí, para terminar o trabalho, ironicamente, eles colocam esta imagem num lugar, final do versículo 20, que não oscile. Aí é a fina ironia de Isaías. A imagem não pode cair porque ela quebra. É simples assim. A ideia é um Deus que não consegue sequer ficar de pé sozinho. Olhos, narizes, bocas esculpidos com perfeição, como os deuses gregos. Singeleza na cor, nos contornos da forma, aqueles olhares cândidos, misericordiosos das imagens, mas que não tem vida, nem poder. É simplesmente madeira morta, revestida de ouro e sustentada por uma base fixa. Mas é assim que é o ídolo, meus irmãos. O ídolo é aquilo que é criado pelo homem para servir ao seu próprio propósito, mas que não consegue ficar de pé sem aquele que o cultua. Então, Isaías, como um bom profeta de Deus, ele começa a fazer perguntas impressionantes nos versículos 21 para frente. Ele diz assim, olha, acaso vocês não sabem? Vocês não conseguem ver? Será que vocês não percebem o que está sendo dito desde o princípio? Vocês nunca se atentaram para o modo como Deus criou o mundo, para os fundamentos da terra? Vocês não conseguem, em outras palavras, identificar o verdadeiro Deus, que é aquele que se assenta no trono do universo, que olha para nós e nos vê como gafanhotos? Vocês não são capazes de ver que o verdadeiro Deus, ele não precisa da inteligência, do artifício humano para existir? Vocês não percebem que o verdadeiro Deus não precisa ser criado, mas na verdade é Ele quem cria? Depois ele diz no versículo 23, vocês não conseguem perceber que Deus pega os príncipes, os juízes, os presidentes,
os melhores cientistas e os torna nulos? Você não consegue ver que Deus é capaz de descredenciar o mais célebre dos cientistas? Será que você não consegue ver que mesmo com toda a astúcia e inteligência de Richard Dawkins, ao escrever do seu ateísmo, que Deus é um delírio, que ele falha nos seus argumentos? Será que vocês são incapazes de perceber que quando aqueles que afirmam que a religião é apenas uma projeção da mente, um ópio, será que você não consegue ver que essas pessoas estão absolutamente anuladas pela própria criação? Como é possível sustentar um sistema sem Deus? Deus torna juízes, príncipes, cientistas, teólogos, filósofos, nulidade, nada, vácuo, vazio. Eles são como ervas que são plantadas, meus irmãos, versículo 24. Elas mal foram plantadas, semeadas, mal elas começaram a se fixar e já se secam. Com todo o brilhantismo de Albert Einstein, ele passou. As mentes brilhantes se vão. Mas o nosso coração idólatra, muitas vezes, deseja se fixar nestas teorias, nestas coisas, em vez de nos fixarmos em Deus. Porque a idolatria, de fato, está no lugar mais interno do coração. A Bíblia nos diz que ela nasce na dimensão mais profunda do ser humano. Ela é capaz de produzir uma torre de Babel de projetos idólatras, sendo cada pedrinha daquela ali uma distorção da verdade. Por isso a idolatria é tão cruel, meus irmãos, contra aqueles que a produzem. Tão cruel que ela faz com que os seus produtores se tornem semelhantes aos ídolos que eles mesmos criam. Foi o que o Salmo 115 disse. O Salmo 115 nos diz que os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas, têm bocas, não falam, olhos não veem, nariz não cheiram, ouvidos não ouvem, mãos não apalpam, pés não andam, nem emitem som algum da sua garganta. E o texto diz assim: tornem-se como eles aqueles que os fazem, todos os que neles confiam. Isso porque a construção idólatra traz consequências terríveis. Ela mata o idealizador do ídolo ao final do processo. Ela escraviza tanto no período de construção que manipula ideias, sentimentos, desconstrói verdades, substitui por enganos, faz com que a pessoa se hipnotize pelas promessas falsas que são produzidas. É por isso que nós vemos tantas pessoas encabuladas com ideias filosóficas, políticas, científicas, porque essas pessoas tornam estas ideias, estas coisas, como ídolos. E é muito comum, às vezes, você ouvir alguém dizendo: olha, não leia filosofia, não leia tal. Não é este o problema. O problema é quando nós pegamos estas coisas, essas ideias, inclusive da própria teologia, quando ela é falsa e enganosa, e colocamos no nosso coração e fazemos disso o nosso ídolo. Quando nós pegamos a religião e fazemos da religião o nosso ídolo, isso também perverte a nossa relação com Deus. Foi exatamente isso que os fariseus fizeram. Eles pegaram algo que era preciosíssimo, mas eles trocaram o Criador pela criatura. Eles preferiram o sistema religioso ao Deus da religião que eles serviam. Por isso, irmãos, de fato Paulo disse acertadamente: a idolatria sufoca, suprime, abafa a verdade, substitui por mentiras. O que nós estamos vendo aqui em Isaías é um povo, meus irmãos, que mesmo tendo a clara revelação do poder de Deus na criação da natureza, na criação do mundo e na manutenção deste mundo, mesmo assim,
esse povo às vezes, e por vários momentos, praticava a idolatria. Veja o que o profeta diz, já no final do texto, versículo 26, ele diz assim: levantem ao alto os olhos e vede. Em outras palavras, vai ali fora e olha para o céu. E aí ele pergunta: quem criou as estrelas? Quem criou estas coisas? Quem criou o sol? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Deus chama as estrelas pelo nome porque ele é grande em força, forte em poder. Ele não esquece de nenhuma delas. Isaías faz essa referência porque lá em 2 Reis, capítulo 17, nós ficamos impressionados com a narrativa bíblica. Naquela época, os assírios estavam dominando os israelitas, né, como já falamos, e o texto lá de Reis nos informa que os israelitas se apaixonaram pela metodologia religiosa assíria, pecaram contra o Senhor, foram atrás de deuses falsos, foram advertidos pelo Senhor, não deram ouvidos ao Senhor, e o que o versículo 16 de 2 Reis 17 nos informa é o seguinte, veja bem: desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, fizeram para si imagens de fundição, exatamente estes aqui, Isaías condenou, bezerros, fizeram poste ídolos, e aí vem o texto: adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Não é à toa que Isaías diz isso, portanto. Isaías diz: olha, vocês estão trocando o Criador pela criatura. Vocês estão valorizando aquilo que o Deus de vocês criou, mas não estão valorizando o próprio Deus. Então, meus irmãos, Isaías caminha para o argumento final, e nós também, na conclusão deste sermão, apontando aqui o confronto entre a imensidão de Deus, como Senhor da criação e sobre a criação, como um Deus que é conhecedor de todas as coisas, porque Ele é suficientemente inteligente, sábio, e também a pretensão humana de esconder de Deus as suas intenções. Meus irmãos, é algo absurdo. Mesmo sabendo o tamanho de Deus, nós ainda achamos que podemos esconder dele aquilo que pensamos, sentimos e queremos. Veja o que o profeta diz aí no versículo 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? Veja o que eles falavam. Duas coisas. Primeiro, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Quer dizer, eu estou escondendo a minha vida de Deus. Deus não pode ver minha vida, eu consigo esconder. E a segunda coisa é ainda mais grave, porque é uma acusação. Ele diz: e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Quer dizer, em outras palavras, esse Deus não quer nada comigo, Ele não me defende dos inimigos, Ele não quer nada comigo. Mas Isaías então novamente faz a pergunta retórica. Ele diz assim, 28, você não sabe? Você nunca ouviu falar que o eterno Deus, o Senhor, o Criador de toda a terra, do universo, Ele não se cansa? Ele nem cochila? Você nunca ouviu falar disso? Como é que você quer esconder alguma coisa dele? Ele não dorme, ele está te vendo. Então é inútil a sua tentativa de querer esconder-se de Deus. E então, meus irmãos, a conclusão de Isaías é o exato paralelo dos versículos iniciais. Se no primeiro versículo ele disse assim, olha, sejam consolados. A pergunta então é, por que nós podemos ser consolados com a mensagem do Senhor? E a resposta foi dada do texto, é porque Deus tanto quer salvar o seu povo, quanto Ele tem poder para salvar o seu povo. Aliás, Ele é o único que pode fazer isso. Ele não é como o homem, que é erva. Ele não é como deuses, que precisam ser sustentados em plataformas fixas para não cair. Ele não é como governantes humanos, que são arrancados da terra e queimados
como palha. Ele também não é como nações poderosas, que são apenas ciscos de pó em balanças de precisão. Deus não é homem, Deus não é nação, Deus não é governante, Deus é distinto da sua criação. E Ele é suficiente nele mesmo. Então, queridos, como Deus suficiente, o que Ele faz? Versículos 29 e 30. Ele concede força a todo aquele que nele crê. Ao cansado. Quem é o cansado? É aquele que se reconhece cansado. Eu não aguento mais. Eu não consigo salvar a mim mesmo. Eu preciso de Ti, Senhor. Deus vai até este e dá força. Quem nele crê, não se cansa. Porque o texto diz que Deus multiplica as forças. Mas por que então nós nos cansamos, não é? Fisicamente. Óbvio que não é deste cansaço que Isaías está dizendo. O que Isaías está dizendo aqui é daquele cansaço existencial, de quando nós desistimos da nossa própria vida, ou quem sabe nos amparamos em recursos que não dão em nada. É o desespero humano, na linguagem de Soren Kierkegaard. É o desespero humano, é a angústia, é o parar diante de uma situação e não saber o que fazer, é ver o inferno à frente e não poder reagir contra o vento impetuoso que vai lançá-lo até lá. Quando nós chegamos nesse ponto de descrer de nós mesmos e de crer em Deus, o milagre acontece. Ele renova as nossas forças, Ele multiplica as nossas forças e Ele nos dá a vitória. O versículo último, que é muito conhecido nosso, diz que aqueles que esperam no Senhor. Esperar no Senhor, meus irmãos, é admitir que nós não temos recursos próprios. Esperar no Senhor é cultivar uma confiante expectativa nele somente. Esperar no Senhor é a absoluta convicção de que sem Ele nada podemos fazer. Não é a Coronavac, nem a Oxford que vai salvar ou nos salvar da Covid-19. Não é o governo A ou o B. Não é isto ou aquilo. Jesus Cristo disse: sem mim, nada podeis fazer. Essa é a genuína esperança consoladora. E o nosso Deus, Ele é digno de confiança, por causa do seu tamanho. Ninguém pode ser comparado a Ele. Queridos, não há outra reação possível diante de uma mensagem desta do que refletirmos sobre quem somos. A Bíblia diz que nós somos naturalmente soberbos mesmo. E é difícil nos inclinarmos ante a majestade do Senhor. Às vezes precisamos ser derrubados. Mas o convite de Isaías é exatamente este. É para que você se derrube, caia diante do Senhor dos exércitos. Porque só Ele é capaz de nos salvar. Ele quer fazer isso. E Ele pode fazer isso. Que Deus retire de nós toda a incredulidade do nosso coração, todo ídolo, para que finalmente confiemos somente no Senhor. Vamos ficar de pé? Pai, a Tua palavra é magnífica, porque é a verdade daquilo de que Tu desejas para o Teu povo. E nós Te agradecemos, porque se fôssemos deixados para decidirmos
nós jamais faríamos a escolha certa. Mas nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor que é Deus Criador de todas as coisas. O grande Senhor, sábio, imenso, que não depende de conselheiros, que criou todas as coisas e que quer nos salvar. E mais do que isso, pode nos salvar. Pai, eu quero pedir ao Senhor agora que, se há entre nós qualquer pessoa que ainda, em alguma medida, duvida da tua existência, ou duvida do teu poder de intervenção, duvida de que o Senhor está na história por meio do teu Filho Jesus Cristo e governa este mundo nele, que o teu Santo Espírito possa trazer a este coração o consolo de que falou o profeta Isaías, para que este coração seja inundado por este consolo e que esta mensagem de que aqui está o Senhor, aqui está o seu Deus, possa de fato ressoar nestes corações. Aqueles que talvez estejam titubeando, em dúvida, duvidosos, cambaleantes na fé, pedimos-te também que o Senhor renove as forças, que o Senhor faça deles agora vigorosos, para que eles possam voar como águias, andar, caminhar, olhando para frente, para o alto, para o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, Senhor. E a todos nós, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, e assim como orou o teu servo Judas, que escreveu aquela pequena epístola, que assim também nós possamos orar ao Senhor, que é poderoso para nos guardar de tropeços. Tu és o único Deus que pode nos guardar de tropeços, que pode nos sustentar, que pode nos preservar até o fim, para que, apesar das nossas dúvidas, apesar das nossas quedas, que o Senhor tenha misericórdia e nos sustente até o fim, para que, no fim, recebamos a coroa da vida. Nós pedimos estas coisas em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.